Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar sobre semântica. Só relembrando alguns pontos importantes. Semântica então, gente, é o estudo da significação. Então a gente pode entender as palavras de diferentes formas. Então é isso que a semântica vai focar. Lembrando, gente, que essa parte que nós estamos vendo aqui é uma parte da semântica. A semântica é bastante ampla. Então, nós vimos também que um texto, ele tem que ser interpretado com as informações que estão ali de forma explícita e também as informações que eu retiro desse texto. Então, são duas coisas bastante importantes, gente, justamente porque a gente usa isso o tempo todo. A gente não percebe que nós estamos fazendo o quê? Utilizando, aqui eu peguei uma informação implícita, aqui eu tenho uma informação explícita. A gente não percebe isso. E a gente viu então o que são pressupostos. Pressupostos são, gente, então só relembrando de forma bem geral, informações que estão ali no nosso texto, mas que muitas vezes a gente não percebe. Então eu falo, fulano foi o ex-namorado de ciclano. Então, se eu falo que foi ex-namorado, eu tenho a informação ali de que um dia eles namoraram. Então, gente, esse pressuposto, ele precisa ser verdadeiro. Então, são informações que estão ali, porque se essa informação, ela não for verdadeira, ela prejudica todo o sentido do meu texto. Por que que prejudica? Justamente porque, se tem uma informação que não é verídica, eu não sei se o resto também é. Mas agora então, gente, nós vamos falar sobre uma outra parte que são os subentendidos. Vamos entender como eles funcionam. As informações subentendidas, ao contrário das pressupostas, não são marcadas por elementos linguísticos no texto. Apenas são inferidas pelo contexto, sendo entendidas de modo mais sugestivo. A interpretação do subentendido depende sempre do contexto em que o texto está inserido. Diferente, assim, da pressuposição, que tem interpretação marcada. Para ter uma primeira ideia de como os subentendidos influenciam o sentido e a compreensão, a gente vai ler um texto na sequência. Então vamos só entender, gente. Pressuposto, consigo marcar, essa palavra está trazendo essa pressuposição. Agora, quando nós estamos falando de subentendidos, isso não é possível de acontecer. Justamente porque, gente, aqui eu não tenho algo que marca. Então, gente, eu preciso fazer justamente o quê? Essa inserção num contexto. Vamos entender da seguinte forma. Se eu pego uma frase como as roupas estão no varal, o que eu interpreto dessa frase? Que as roupas estão no varal. Tudo bem, então aqui eu não tenho nada para retirar dali. Agora, se eu dou um contexto onde você está em casa e começa a chover e alguém da sua casa fala as roupas estão no varal, já não muda o significado? Muda, justamente porque está subentendido ali justamente o quê? Que eu tenho que levantar e recolher as roupas que a chuva irá molhá-las. Então percebam aqui a diferença. Então se eu pego pela pressuposição, simplesmente as roupas estão lá. Agora, se eu trabalho com essa parte do subentendido, eu levo em consideração o contexto. Então o contexto é justamente o quê? Está chovendo, as roupas estão lá no varal, então tem que sair correndo para ir retirá-las. Então é isso que vocês precisam ter em mente, principalmente essa distinção de subentendido e pressuposto. Vamos ler o texto então. Diálogo entre Agar e Ed Sortudo, personagens de uma tira. Ed pergunta: Agar, o que significa a expressão os opostos se atraem? Agar responde: significa que você vai se casar com uma mulher muito bonita, inteligente e de grande personalidade. Gente, se eu for analisar o que está pressuposto ali,
significa então dizer que o Ed vai casar com uma mulher bonita, inteligente e de grande personalidade. É isso que está pressuposto. E também está pressuposto que ele casará. Então, é isso que está claro no meu texto. Agora, se eu for retirar o que está subentendido, vamos analisar. Note que, ao afirmar, você vai se casar com uma mulher bonita, inteligente e de grande personalidade, Agar sugere que ele é feio, desprovido de inteligência e de personalidade pouco interessante. Por que isso está subentendido? Porque, gente, ele faz a seguinte pergunta para o Agar. O que significa dizer que os opostos se atraem? Então, quer dizer que a resposta do Agar vai ser relacionada a isso. Só que ele faz o quê? Ele pega e mostra como vai ser o oposto do Ed à sua futura esposa. Justamente porque se eles se atraem, ele é feio e vai ter uma mulher bonita. Se ela é inteligente, ele vai ser desprovido de inteligência. Se ela tem grande personalidade, ele tem uma personalidade pouco interessante. Então a gente percebe aqui então que está subentendido isso. Então percebam, eu não consigo marcar claramente no texto. Então é preciso pegar o contexto em que isso está inserido. Essas informações não são pressuposições, pois não são inferidas a partir de um elemento que está posto no texto. Trata-se, assim, de implícitos subentendidos, pois dependem diretamente do contexto e do conhecimento de mundo que Agar tem sobre ele. Então a gente percebe que tem algo aqui que todo professor de português fala. Sua interpretação de texto depende do seu conhecimento de mundo. Então, gente, eu conseguir retirar essas informações subentendidas, retirar essas informações pressupostas, vai depender muito do que eu tenho de conhecimento. Então, necessariamente, gente, eu preciso ser uma pessoa que faz o quê? Lê. No caso de vocês, né, a gente tem um fácil acesso a portais de notícia. Também é muito importante que vocês assistam telejornais. Não digo que vocês têm que ligar a TV, sei lá, 5 horas da tarde, só ligar quando passar o último jornal. Não, assiste um jornal porque você já vai entender o que está acontecendo no cenário mundial, do nosso país nacional, estadual ou até municipal, de onde você mora. É muito importante isso, gente, porque daí você também vai adquirindo conhecimentos diferentes. Então, adquirir esses conhecimentos, ter esse conhecimento de mundo, é importantíssimo quando nós estamos falando de significação. Justamente porque eu preciso desse conhecimento para interpretar melhor um texto. Então, é aquela velha história. Nossa, mas como que você chegou a essa conclusão? Justamente porque o conhecimento de mundo dessa pessoa é maior. E não se preocupem, gente. Conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, o nosso conhecimento de mundo, ele aumenta. Então não adianta nada eu querer com 15 anos ter todo o conhecimento de mundo. Isso é impossível, tá? Isso é um processo que você vai adquirindo isso de forma que você nem percebe. Por exemplo, eu tenho conhecimento de mundo da língua portuguesa, mas eu também sou uma pessoa que gosta muito de história. Então, eu tenho esse conhecimento de mundo de história. Não quer dizer que eu sou uma especialista nisso, mas é algo que me atrai. Eu gosto muito do universo de maquiagem. Então eu tenho um conhecimento de mundo daquilo. Então, gente, isso é bastante variável. Você vai ter áreas que você vai ter um conhecimento de mundo maior, justamente porque é uma área que você se sente um pouco mais à vontade. Então a gente pode perceber que isso é bastante normal quando nós estamos falando da língua portuguesa ou de conhecimento de modo geral. Lembrando, o que está pressuposto eu marco no texto. O que está subentendido não é possível eu marcar no meu texto.
Por que que não é possível, gente? Porque eu tenho que pegar e está sub. Sub, gente, é algo que está escondido. Então, eu preciso pegar e trazer essa informação. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!